A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui passando para render graças a Deus pela sua vida, por sua casa, por toda a sua família. O tema que o Senhor colocou no meu coração hoje é: por que é tão difícil orar? Você que está assistindo esse vídeo deveria ter se perguntado: por que eu tenho tanta dificuldade de orar, tanta dificuldade de estar em um momento a sós com Deus em oração? E a Bíblia nos relata que certa vez os discípulos chegou a Jesus e falou: Senhor, ensina-nos como orar. Se você observar, irmão, lá em Mateus capítulo 6, verso 6, verso 7, Jesus vai dar instrução para eles. Jesus fala assim: olha, quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Senhor em oculto, porque em oculto ele ouve e ele vos responderá. Porém, não useis de vãs repetições, como os gentios fazem, por acharem que estão pedindo muito, vão receber. Aqui nós temos algo muito maravilhoso da parte do Senhor. A primeira coisa que nós podemos destacar, por que é tão difícil orar, é primeiro, porque tem que estar no local de intimidade. E local de intimidade é aquela questão que você não quer falar para ninguém, que você não quer nem professar a sua dor, a sua dificuldade. É por isso que Jesus ensina os discípulos: entra no teu quarto, tranca a tua porta e fala com teu pai em secreto. Ou seja, é esse momento que você tem que falar suas dificuldades, falar daquilo que você precisa, falar dos problemas, dos desafios que você tem enfrentado. E nós temos que entender que quando nós começamos a orar, nós estamos indo para o plano espiritual, irmão. A terra, as coisas materiais, elas guerreiam para que nós não venhamos entrar no espiritual. Talvez você já ouviu falar que o espírito sempre vai ir contra a carne e a carne contra o espírito. Sempre haverá essa luta. Então, quando nós colocamos o nosso coração a orar, há uma batalha espiritual. Daniel fala que quando ele começou a orar, houve guerra no céu. Então, toda vez que eu e você tentamos orar, há uma guerra, há uma luta. Porque existem seres espirituais que eles não estão satisfeitos com a nossa vida de comunhão, em oração, em busca, em renúncia ao nosso Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero que você destaque aí é que quando você se sentir dificuldade em orar, lembre-se que orar a Deus é ter intimidade com Ele. É você expor tudo aquilo que está no seu íntimo, coisas que o ser humano não pode ouvir, porque senão vão te caluniar, podem usar contra você. Mas para Deus não tem problema, não tem preocupação. Abre o coração. É por isso que você vai no local de intimidade. Quarto é lugar de intimidade. A segunda coisa que eu vejo aqui nesse versículo, quando fala em Mateus 6, verso 6, entra no teu quarto, tranca a tua porta, porque o Senhor em oculto ouve. Ele ouve, gente. Tudo aquilo que você fala em oculto, a Bíblia diz que um dos atributos de Deus é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas antes que você fale. Mas por que nós temos que falar? Por causa do mundo espiritual, por causa do plano espiritual. É uma forma de você se ligar com o eterno, explanando. Se ele sabe de todas as coisas, ele sabe, mas ele quer que o mundo espiritual saiba o quanto você está necessitado, precisa do socorro dele. Então ele contempla o oculto, ele sabe tudo o que está acontecendo e na hora certa ele vai fazer. Já ouviu aquela frase bem clássica? Deixa Deus trabalhar. É isso que a oração faz. Quando você ora, você não muda o pensamento de Deus, você não muda a forma de Deus agir, mas você faz com que ele venha começar a trabalhar ao seu favor. Olha que coisa linda. Deus Todo-Poderoso trabalhando ao seu favor. Parece até loucura, mas é verdade. Deus, ele trabalha a favor daqueles que buscam. Porque quando você ora, você transforma você começa a mudar a visão das coisas, começa a se aproximar de Deus, começa a ganhar o caráter de Deus. Isso é muito importante, você ter o caráter de Deus. E o que é o caráter? Um dos atributos do caráter de Deus é justiça, é perdão, é amor. E quantos não têm esse caráter? Então só através da oração nós vamos nos identificarmos e ver o quanto nós somos carentes de Deus. Então você fica com o primeiro ponto nesse versículo, que é a intimidade, um local onde só você e Deus vai estar, onde você vai orar e só Ele vai ouvir você externar tudo aquilo que você precisa da parte dele. O segundo é que Ele contempla o oculto. Não adianta quando você for orar, você querer esconder de Deus. Senhor, eu estou assim, Senhor, eu estou assado. Deus quer que você rasgue o verbo. Explane através dos seus lábios quem é você de fato. Por isso que Ele está em oculto.
E a terceira ponto que nós podemos abordar nesse porquê é tão difícil orar é as vãs repetições. Você pode ver que no versículo 7, mas não usei de vãs repetições, como os gentios fazem. Gentio é todo aquele que não é judeu, achando que por falarem muito vão receber. A Bíblia relata que pedes e não recebes porque pedes mal, pedes para a sua própria vontade, para a concupiscência do seu ser. Toda vez que nós queremos orar a Deus e pedir algo que só satisfaz a nós mesmos, há uma barreira, um impedimento. Que tudo aquilo que nós vamos pedir em oração, na intimidade, no quarto para Deus, não seja só para a nossa vida, mas seja para abençoar outras pessoas. Irmãos, entendam que Deus é um ser abençoador. Por isso que quando nós manifestamos o nosso caráter, nós temos que abençoar as pessoas. E a oração é uma delas. A Bíblia diz que Jó, quando orava por seus amigos, o Senhor o abençoou. Ou seja, os amigos estavam contra Jó, os amigos estavam fazendo tudo para Jó negar, até a sua própria esposa, mas ele orava, ele intercedia, porque ele entendia o plano espiritual. É isso que nós temos que entender, o plano espiritual de Deus, para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo o que nós fazemos. Então não use de vãs repetições, não peçam coisas simplesmente porque vocês estão necessitando, mas peçam coisas que possam abençoar o próximo, que possam trazer paz ao próximo e o nome do Senhor ser glorificado. Que você possa ficar com essa palavra, não use de vãs repetições, fale com Deus com todo o amor, rasgue o verbo com o Senhor, falando as suas necessidades, que Ele tudo vai contemplar. Então tenha certeza de que Deus está sempre pronto a nos ouvir e a atender nossas petições, desde que nós estejamos falando conforme a vontade dele. Queria agradecer a você por ter ficado até o final nesse vídeo. Eu dizer que Deus é bom. Quero que nesse momento Deus guarde toda a sua casa, toda a sua parentela. Seus projetos já estão dando certo. Você será uma pessoa abençoada. Que você mude a sua forma de orar para que você venha receber mais de Deus. Muito obrigado por você estar aqui. Curte, compartilha, tá? Divulga com alguém que precisa, que está passando por alguma dificuldade, que não consegue orar. Tá? Vamos ajudar-nos uns aos outros e tenha certeza que grandes coisas o Senhor tem para nós. Que Deus te abençoe e fique em paz.